A Caatinga perdeu 40% de sua água de origem natural entre 1985 e 2020, de acordo com o estudo do projeto MAP Biomas. Ao todo, foram 79 mil hectares de superfície de água a menos nesses 35 anos, o que equivale a uma área de 96 mil campos de futebol, ao risco de desertificação da Caatinga. A gente vai falar sobre esse assunto com o Washington Franca Rocha, ele que é coordenador da equipe de Caatinga do MAP Biomas. Oi, Washington, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Washington, a Caatinga cobre 10,1% do território brasileiro, onde moram 27 milhões de pessoas, né, em 1.210 cidades, uma delas a capital, Fortaleza. Portanto, está no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, num total de 844 mil quilômetros quadrados. Primeiro, antes da gente falar da perda, eu queria que você falasse das características e riquezas desse bioma, Washington. O bioma Caatinga, para começar, ele é um bioma, é o único bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, dentro dos domínios territoriais brasileiros, é aquele que está inserido exclusivamente nesse bioma, nesse domínio. A outra coisa importante é que o bioma Caatinga, ao contrário do que muitos pensam, ele é um bioma extremamente biodiverso, ou seja, ele tem uma riqueza de plantas e de animais, inclusive alguns que os cientistas chamam de endêmicos, ou seja, que são exclusivos da região, ou do bioma, ou do estado, ou da cidade. Né? Então, é uma diversidade muito grande, é uma das maiores diversidades brasileiras. Né? E pelas suas características de ser um bioma adaptado a condições extremas de seca, muitas vezes passa a impressão de que é um bioma pobre, mas não, ele é muito rico. Uhum, exato. Agora, Washington, quais são os fatores, né, que estão aumentando o risco de desertificação da Caatinga a ponto desse bioma perder 40% da sua água de origem natural? Um índice percentual muito alto em 35 anos, né? Exato. A tendência que a gente vem observando, nós temos essa observação de 35 anos e percebemos essa redução, mas esse 42% ele está relacionado a um tipo de... Nós classificamos nesse projeto os recursos superficiais, aqueles naturais, ou seja, aqueles que ainda estão em condições naturais, aqueles que se encontram em reservatórios e aqueles que encontram em hidrelétricas. Né? Nós conseguimos fazer essa separação. Então, o que nós estamos falando é perda de recursos naturais, ou seja, sem os reservatórios, e açudes e outros reservatórios, significa que a condição natural do bioma está perdendo recursos, né? Está perdendo área exposta, né? Área de superfície d'água. Exato. Agora, de que se constitui essa água natural do bioma, É, Washington? é a água que vem do ciclo natural, que vem das chuvas, que vem das nascentes, ou seja, aquela que deveria estar circulando e sustentando ecologicamente o bioma como um todo, né? E essa água ela tá sendo reduzida, e se não fosse compensada pelos reservatórios, a situação do bioma seria ainda mais drástica, né? Para atender a população humana, por exemplo. E a gente entende condições como climáticas aparentemente estão se tornando mais evidentes e contribui com essa redução, mas também a gente atribui a uma redução da cobertura vegetal do bioma. Né? A gente sabe que a presença de cobertura vegetal, somente a cobertura nativa, ela é responsável pela retenção. Aliás, o bioma Caatinga, como ele está instalado numa região de clima semiárido, até que não temos tanta
redução, né, tanta baixa pluviométrica, mas temos uma má distribuição, ou seja, nós temos períodos longos de estiagem e nós temos períodos curtos com muita chuva. Acontece é que, sem a cobertura vegetal para reter a água, reter a umidade, a água ela acaba correndo para os rios e para o oceano. Então, não é retido no bioma. Agora vamos falar dos motivos, né, dessa perda da cobertura vegetal, Washington. A cobertura vegetal, ela tem sido, de acordo com o que nós verificamos, ela tem sido relacionada com o avanço da agricultura e da pecuária, né? Então, nós percebemos um avanço extremo, muito alto, mais de 1.400% de agricultura, e igualmente um número elevado. Então, o uso dessas atividades que está transformando essa paisagem. Particularmente na Caatinga também, nós temos uma exploração de madeira para fins energéticos. Existe a indústria, né, de cerâmica, principalmente na região ali de Pernambuco, Ceará, Paraíba, onde há uma exploração grande de madeira para várias indústrias cerâmicas, um polo cerâmico que existe na região. Então, a utilização também de madeira para fins energéticos é um problema que vem também contribuindo para essas transformações. E a gente já tem aí casos de desertificação na Paraíba, é isso, Washington? O estudo de desertificação, eles foram feitos há mais de 3 décadas, né? Existem vários estudos que foram feitos e demonstram, primeiro, que existem as chamadas áreas suscetíveis à desertificação, ou seja, são aquelas que, devido ao que os cientistas chamam de índice de aridez, ou seja, a relação entre o que chove e o que evapora, eles delimitaram um núcleo de mais suscetível, que está na Paraíba, inclusive, esse núcleo. E alguns indícios, a questão que a desertificação não é um processo, é um processo muito lento e pouco perceptível, não é como a enchente, que encheu e você imediatamente vê os efeitos. A desertificação ela é lenta, consiste, na verdade, em perda da produtividade do solo. O solo não consegue mais sustentar nem o ecossistema natural, nem a produção agrícola, né? Quando ele chega nesse extremo. A questão é que nós não sabemos exatamente como detectar isso. Pela primeira vez, os sensores do MAP Biomas estão contribuindo com essa observação, monitorando esses indícios, como a redução dos recursos hídricos, como a questão do desmatamento, a questão da perda da cobertura vegetal. Exato. Agora vamos falar da Bahia. Eu sei que você está falando aí de Salvador, né? Vamos falar da Bahia. Está liderando aí em área e também em perda de formação savânica. É isso, Washington? Correto. Embora a perda da cobertura savânica, né, da formação savânica, ela reflita a própria dimensão do estado, da caatinga no estado, né, comparada aos demais estados, a Bahia territorialmente é maior e, evidentemente, abriga uma área maior de savana, né, de caatinga como um todo. Então, isso é efeito do tamanho do estado, né? Mas, é claro, a gente chama a atenção até para que as autoridades locais elas estejam atentas, estejam acompanhando, e tomem providência realmente para deter, para controlar um processo que já se mostra preocupante, né? Eu tenho dito, eu costumo dizer que a gente está mostrando que se acende um sinal de alerta, né? Um sinal amarelo, para que autoridades, que organizações não governamentais, que a sociedade em geral fique atenta com esses problemas, né? Sim, agora vamos falar do Ceará, né? Estou vendo aqui no estudo que nas formações florestais, o Ceará é que está liderando em área e em redução também. Correto. A formação florestal, né, do bioma Caatinga,
elas estão associadas principalmente às regiões mais altas, às chapadas, né? E exatamente a existência no Ceará dessa condição que a gente chama de morfológica favorece a presença dessa formação florestada no estado do Ceará. Então, o Ceará tem a presença maior e também, evidentemente, foi onde nós detectamos a perda de floresta acentuada, porque lá é que está a maior cobertura florestada de caatinga. Exato. No começo você falou que foram feitas, né, algumas ações em que realmente a gente pôde ter o número que a gente tem hoje. Se não fossem essas políticas públicas, a situação seria muito pior. Que políticas públicas foram essas, Washington? Quando nós observamos a redução da superfície de água, né, no bioma, a gente percebeu que em torno lá de 2004 e alguns anos depois, havia uma atenuação daquela curva de redução, né? Aí nós fomos verificar o fenômeno. Por quê? Inclusive, o que a gente estava tentando entender se essa variação se era cíclica, ou seja, se era um efeito de ciclos mais extensos de seca, né? E a gente percebeu, como a gente conseguiu classificar o tipo de água, a gente percebeu que aquela redução se deu ao aumento dos reservatórios, né? Eu estou com um gráfico aqui na minha frente e a gente vê claramente aqui, 2003, 2004, há um aumento de água, não sei se você tem esse gráfico aí, mas aumento de água de reservatórios, né? Isso vai continuar aí até 2010, mais ou menos, 2011, começa a cair de novo e chega a uma queda lá em 2017. Como é que a gente entende? A gente entende que essa possivelmente efeito de política pública que criou açudes, reservatórios, né, infraestrutura hídrica para manutenção dos recursos hídricos, ela atenuou ou estabilizou essa curva descendente. Mas, por se tratar possivelmente de um processo que continua, pode ser um processo global de mudança climática, pode ser associado também à questão da redução da cobertura vegetal. Isso continuou e a gente percebe em 2017 uma queda, um período mais seco, e essa tendência, embora levemente estabilizada, ela continua, né? Mas, assim, ficou claro, o gráfico mostra claramente, aí em torno de 2003, 2004 e aproximadamente aí mais uns 4 ou 5 anos, a gente percebe a estabilidade dessa redução de recursos e atribuído claramente ao enchimento de reservatórios. Então, isso, evidentemente, são políticas públicas. Exatamente. E a falta de água é um fator também de geração de conflitos, né? É a geração de conflitos e um risco, né? Afeta a segurança hídrica, afeta a segurança alimentar. Nós estamos falando de um bioma que, pelas suas próprias características climáticas, a água é um recurso extremamente necessário, né? Dentro do bioma, tanto para o seu equilíbrio natural, né? Para a manutenção das funções ecossistêmicas, mas principalmente para atendimento à população. E você iniciou essa fala falando da população, né, que está inserida no bioma Caatinga. Inclusive, a gente é considerado um dos biomas semiáridos mais populosos do mundo, né? Nossa, quer dizer, para virar deserto, realmente, se a gente não tomar providências, é possível que socorra. É isso, mas só fazendo um esclarecimento, o deserto é uma condição climática natural, que pode ocorrer em determinadas áreas. Desertificação é um processo que pode ocorrer em qualquer local, basta que você tenha aquelas condições que levem à desertificação, à perda da capacidade do solo de produzir, né, de regenerar. A gente tem exemplo de desertificação avançada em outros locais que não só na Caatinga. Então, esse risco é.
E a caatinga, ela naturalmente corre esse risco, é uma fragilidade, chega a ser uma contradição. Ao mesmo tempo que nós estamos falando de um bioma que resiste a condições a extremas de falta de água, né? A estratégia, por exemplo, que as espécies da caatinga utilizam para se equilibrar com esse período de estiagem é desfolhar, né? Elas eliminam as folhas para as plantas não morrerem. E quando recuperam a umidade, elas voltam né, a surgir, né, voltam a ficar verde. A gente fala muito isso. Mas com a desertificação é o contraditório, porque há uma perda do solo, da propriedade do solo de regenerar, uma perda de solo, e ele não consegue manter essas plantas, né? Então, mesmo com a chuva depois, ela não regenera, não volta a ser natural. Nem serve para plantio. Gravíssimo, então, né, Washington? Caatinga, cujas plantas sempre inspiram também, inspiraram já muitos compositores brasileiros, né, Washington? Sem dúvida, né? A essência do sertão nordestino é a caatinga, né? Nós temos no nosso, né, na nossa mente o nosso ícone, que é o Luiz Gonzaga, né? O Gonzagão, que nasceu lá no plena Caatinga, e isso mostra esse lado, né, cultural, esse lado importante, que mostra, inclusive, o modo de vida dessa população, que é uma população que se adapta àquele meio, né? Isso é importante, né? Hoje, inclusive, é uma tendência, né? Muitas entidades, muitos ambientalistas, eles vêm levantando que com a seca não se combate a seca, né? Se estabelecem medidas de convivência com a seca, né? Você convive com o ambiente, você executa atividades que são harmonizadas com o ambiente. Então, não se trata de você combater a seca, mas sim de você harmonizar com essas condições naturais. Tá aí. Viva o Mandacaru, Washington! Viva o Mandacaru, né? E se você tiver a oportunidade, não deixe de conhecer aí as belezas da Caatinga, a Serra das Confusões, no Piauí, é uma reserva lindíssima, né? E que vale a pena vocês conhecerem, vocês divulgarem essas imagens. A Serra da Capivara tem um parque também, é outra reserva de Caatinga, né? Natural também, muito linda e que ainda pouco conhecida por muito poucos. Deixa passar essa pandemia que eu vou aí para o Piauí, para a Bahia, conhecer tudo aí, viu, Washington? Um forte abraço para você, muitíssimo obrigada, viu, por suas informações tão esclarecedoras. Bom Um abraço, bom dia. dia. Um abraço, até a próxima oportunidade. Falamos aqui com Washington Franca Rocha, ele que é coordenador da equipe de Caatinga do MAP Biomas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.